O consolo para o coração do justo. Baseado em Abacuque, capítulo 2, do verso 6 ao verso 20. É o que vamos tratar nesta oportunidade. Leiamos, pois, a palavra do Senhor nosso Deus, a qual assim nos diz: Não é o fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e à pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque, capítulo 2, do verso 6 ao verso 20. Estamos tratando nesta porção acerca do consolo para o coração do justo. Dando andamento à exposição em Provérbios, nós estamos nesse instante no momento o qual Deus está falando com o profeta mais uma vez. O profeta começa o livro falando de suas orações para com Deus, apresentando diante de Deus a sua dor por ver a injustiça sobre a face da terra, por ver a injustiça e a impiedade ao seu redor. As lideranças, os juízes, os governantes, os príncipes, os sacerdotes, todos enveredaram pela corrupção, pela iniquidade, pela imoralidade. Isso dói. O profeta clama e pergunta a Deus por que Deus está calado, por que Deus está parado, por que está inativo diante desta situação. Depois de orar, de insistir, persistir em oração,
Deus vem e responde à oração do profeta, dizendo que Deus vai trazer justiça sobre a face da terra e vai julgar estes ímpios dos quais Abacuque está orando acerca das suas vidas. Mas a resposta de Deus não traz consolo e conforto para o coração do profeta, muito pelo contrário, com a resposta de Deus, com o que Deus fala e com o que Deus revela acerca do que ele está fazendo, em vez do profeta se alegrar no Senhor, ele fica mais inquieto ainda. E nessa inquietação ele volta-se novamente ao Senhor para orar. Porque o que Deus disse que ia fazer dentro da mente, da visão e da compreensão do profeta não está se encaixando com o Deus vivo. Como pode o Deus vivo usar estes meios, usar estes caminhos e usar estas estratégias para julgar a impiedade do seu povo? Como pode Deus usar um povo pior do que os ímpios dos quais eu oro para promover justiça? Será que Deus não está vendo quem são essas pessoas? Será que Deus não está vendo o que eles fazem? Será que Deus não está vendo no que eles creem? Será? Deus bendito, não entra na minha cabeça, não se encaixa na minha teologia as tuas ações. Não se encaixa na minha compreensão. A minha compreensão de santidade, a minha compreensão de justiça, a minha compreensão de verdade, a minha compreensão de pureza, não se encaixa diante do que eu estou vendo e ouvindo acerca de Deus. O que fazer então? Voltar à oração, voltar a buscar a Deus, voltar a clamar e esperar do Senhor a resposta. Foi isso que Abacuque fez. É isso que nós devemos fazer também quando o que vemos não condiz com o que sabemos. O Senhor veio então de encontro ao profeta novamente e lhe respondeu. E lhe mostrou, lhe declarou que ele tinha uma grande missão. Agora, em vez dele ficar inquieto e inquietando a Deus, ele tinha que anunciar a palavra de Deus para as pessoas, torná-la clara e visível para todas as pessoas, porque o que Deus estava falando ao profeta certamente viria. Não tardaria, que ele esperasse. Colocasse isso bem claro para todas as pessoas, para que todos pudessem ver. Que ele saísse anunciando e que ele deixasse a mensagem clara para que qualquer um que passasse pudesse ver. E era certo, o soberbo desvaneceria, o soberbo desapareceria. E o justo viverá pela fé. Enquanto o soberbo vai deixar de existir, o soberbo vai desaparecer, não estará mais presente, o justo viverá pela fé. Ele vai vir e vai tomar providências. Ele vai executar a justiça. Ao profeta, creia na palavra, se submeta à palavra, conheça mais de Deus e viva pela fé. Como Deus vai fazer esse julgamento? É isso que nós encontramos nos versos 6 a 20, o qual vamos tratar nesta oportunidade. Para tratar acerca desta porção, eu quero chamar a sua atenção para pensar um pouco mais acerca de algo que você já sabe e de algo que você conhece. Você conhece provérbios populares? Você conhece algum provérbio popular? Talvez sim. Quantos provérbios populares você conhece? De quais provérbios populares neste momento você consegue se lembrar? Faça um esforço aí agora e tente se lembrar de alguns provérbios. Provérbios populares são expressões simples das coisas do dia a dia que transmitem lições de vida de forma sintética. Isto são provérbios populares. A origem desses provérbios não sabemos. Sabemos que eles existem, mas todos os pesquisadores que tentam entender as origens desses provérbios ainda não chegaram
a uma conclusão objetiva. Sabemos que eles são expressões de sabedoria, são ditos populares, transmitem lições de vida. Quando algo na nossa vida, ou na vida da humanidade, ou de uma cidade, ou de uma população se torna proverbial, quando um acontecimento se torna proverbial ou vira provérbio, é porque aquele fenômeno ou aquele acontecimento ou fato foi impactante naquela cidade, naquela nação, naquele tempo ou para aquele povo, que virou um provérbio, uma declaração. Então, quando algo torna-se proverbial, é porque foi impactante e não deve ser esquecido. Alguns provérbios que têm forte impacto conosco e que estão ligados ao que vamos tratar nesta porção do texto bíblico, podem ser expressos da seguinte maneira. Não sei se você já ouviu falar ou leu este provérbio. Deus é tão generoso que dá a liberdade de você plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo, que você colhe exatamente o que plantou. Também, um outro provérbio que tem a ver com o que nós vamos tratar nesta oportunidade, nesta porção do texto bíblico, é: quem planta vento, colhe tempestade. Ou então, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Outros provérbios populares e até mesmo provérbios bíblicos também podem ser apresentados neste momento. E estes provérbios, eles não são meramente populares, não são apenas lições de vida. Mas, em especial, esta questão de você só colher o que você plantou é chamado de a lei da semeadura, e o apóstolo Paulo já escreveu sobre isso em Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 9, nos exortando a fazer uma boa plantação a fim de termos uma boa colheita, porque cada um só colhe o que plantou. Agora tem uma coisa. Você planta e você não colhe o mesmo tanto que você planta, você colhe os frutos do que você planta. A colhida é muito maior do que a plantação. Por isso, o dito: quem planta vento, colhe tempestade. Assim, a exposição da palavra de Deus tem o propósito de nos chamar a atenção para o que andamos fazendo, que tipo de atitudes temos tido. Temos feito o bem ou o mal? O que temos plantado no nosso dia a dia? As misericórdias do Senhor, a sua graça, o bom evangelho, as virtudes de Cristo? Ou temos vivido segundo o nosso coração, as nossas vaidades, os nossos desejos e os nossos interesses? Será que faz diferença sobre a maneira como eu vivo? Nós vamos então observar nas palavras de 6 a 20 do capítulo 2, Deus trazendo juízo sobre a Babilônia, sobre os caldeus, em especial aqui apresentado como o soberbo. Nós temos também nesta porção do capítulo 2 do livro de Abacuque, uma das melhores porções das Escrituras para identificar ou para mostrar as qualidades, as características de um soberbo. Quais são as ações de uma pessoa dominada pela soberba? Então, neste capítulo 2, se o propósito desta mensagem fosse alistar as características do soberbo, a gente se deteria muito mais do que vamos nos deter nesta exposição que temos feito de forma sistemática, de forma expositiva. Aqui agora, o nosso propósito é observar como a palavra do Senhor, a declaração do juízo, vai trazer consolo ao profeta. Fica
a dica para você dar uma observada e levantar uma lista de quantas características de um soberbo estão contidas no capítulo 2 de Abacuque. Você vai se surpreender. Mas voltando então, quero que você caminhe comigo no texto bíblico. Sigamos, pois, no texto bíblico, que iremos caminhar, e eu quero que nesta porção do texto bíblico esteja com a sua Bíblia aberta e observe comigo algumas peculiaridades do que está na Escritura. Primeiro, no versículo 6. O versículo 6 começa com a seguinte declaração. Capítulo 2, versículo 6. A parte A do versículo 6 diz: não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão. Por isso comecei falando sobre provérbio e dos provérbios populares, porque o próprio Deus está tratando com o profeta e está declarando ao profeta que o julgamento dos ímpios, o julgamento dos maus, o julgamento de todos é certo. Não ficará ninguém sem ser julgado. A outra coisa com essa declaração inicial é que esse julgamento será tal que todos verão. E é isso que está destacado no texto. Todos perceberão, todos entenderão e compreenderão que é uma lição de vida que todos devem aprender. Por isso se tornará um julgamento proverbial. E todos tratarão desse evento e desse momento por meio de provérbios, farão provérbios disso. E não esquecerão e perpetuarão. Esse perpetuar é tão prolongado que nós chegamos no livro de Apocalipse e a antiga Babilônia está lá sendo julgada novamente, está caindo, está em queda, está em condenação. Verdadeiramente, o provérbio acerca desta queda se perpetua até os dias de hoje e será consumado no dia do juízo final. Todos vão falar verdadeiramente, todos falam e continuam falando acerca deste juízo e do que este juízo aponta. Verdadeiramente Deus disse, será proverbial e todos falarão. A primeira parte, então, trata de um julgamento certo, um julgamento proverbial, que todos verão, será uma lição de vida para não ser esquecida. É uma referência para a avaliação da história, e assim tem sido. A parte B do versículo 6 começa, então, o que nós temos listados 5 ais, ou 5 sentenças, ou 5 declarações de julgamento. Uma das características é que essas declarações de julgamento começam com a expressão ai. Exatamente o que é a expressão que alude a este julgamento de uma forma poética, onde alguns estudiosos das Escrituras colocam que esta é uma forma de um canto fúnebre. É o canto da sua morte. É o canto da morte. A certeza do julgamento, a certeza do juízo. É chegado a hora de prestar contas. Assim, temos 5 ais, 5 condenações. Nós encontramos, então, no versículo 6, na segunda parte do versículo 6, no versículo 9, no versículo 12, no versículo 15 e no versículo 19. Cada um destes versículos contém a declaração ai e algo está sendo especificado a partir de cada declaração. No capítulo 2, versículo 6, ai dos que enriquecem ilicitamente. Ai daqueles que enriquecem roubando, extorquindo-se, corrompendo, cobrando juros demasiados, explorando o próximo. Ai daqueles que enriquecem ilicitamente. No segundo ai, 2:9, ai daqueles que confiam nas riquezas. Ai daqueles que põem a sua confiança nas riquezas adquiridas de forma ilícita. Ai daqueles que confiam nos seus roubos e usam os seus roubos para produzir a sua segurança. Versículo 12, ai dos que governam impiamente.
Ai dos que usam o governo para construírem governos ímpios, exercitarem as suas impiedades para levantarem impérios contra Deus, destruindo o próximo. Ai desses tipos de governantes. Versículo 15 do capítulo 2. Ai daqueles que amam a imoralidade. Ai dos imorais, dos profanos promíscuos. Ai destes. O julgamento, o juízo é certo. Ele é verdadeiro e será proverbial. E o último, no versículo 19, o quinto ai, ai dos que são dados à idolatria. Ai dos que são idólatras. Então nós temos aí então 5 ais contra aqueles que enveredam por estes caminhos. Estes são os caminhos do ímpio. Estes são os caminhos do soberbo, porque é assim que está especificado nos versículos iniciais do capítulo 2 de Abacuque. Uma outra questão que eu quero destacar aqui com você, a qual nós vamos trabalhar nesta oportunidade, é a forma como cada um desses ais estão declarados, expostos na Escritura. Eles vêm com a seguinte declaração: primeiro, o que vocês fizeram. Depois, o que vai acontecer com vocês. E assim vem nos 5 ais. E é o que nós vamos observar então agora. A primeira declaração em cada ai consta do que o soberbo fez, consta do que o soberbo faz. A segunda declaração em cada ai, geralmente correspondida por 2 versículos seguintes, corresponde ao que vai acontecer com ele, como Deus vai executar este juízo através deles. Então, esta compreensão precisa estar clara diante de nós quando vamos ler esta porção da Escritura. Assim, o que eles fizeram? Vamos tratar primeiro essas primeiras as declarações que apontam para o que os soberbos fizeram, os caldeus fizeram, os babilônios fizeram, e acerca do que os soberbos fazem, o que os ímpios fazem. Qual é o estilo de vida daqueles que amam a impiedade e são escravos do pecado? Então, assim, o que eles fizeram e o que eles fazem, já para trazer a aplicação para os nossos dias. Versículo 6, parte B, eles acumulam riquezas de forma injusta. Cobram juros demasiado, eles penhoram coisas as quais as pessoas precisam, isso é importante, eles roubam, eles extorquem, eles se corrompem, eles corrompem as pessoas e usam todos os meios para enriquecerem injustamente. Eles exploram, eles pagam mal as pessoas, eles pagam mal o trabalhador para trabalhar muito, eles ganharem muito e o trabalhador ter pouco. Eles cobram muitos impostos, eles fazem de todos os meios, usam todos os recursos que podem para cada vez ficarem mais ricos, explorarem o próximo e se autossatisfazer com tudo isso. Versículo 6, parte B, vai dizer: ai daquele que acumula o que não é seu. Porque a partir do momento que eu guardo para comigo o que não é meu, eu já estou praticando impiedade. O que é do meu próximo, especialmente o que é da pessoa que trabalhou para mim, o que é de um trabalhador à minha disposição, não é meu, é do próximo. Eu devo entregar a ele, seja lá o que for. Então, ai daquele. Eu não sei se você é um explorador do próximo. Nós temos, infelizmente, a cultura no nosso Brasil, a cultura da pichincha. E fazer pichincha e tentar minimizar o trabalho do outro, ridicularizar o trabalho do outro para fazer o outro trabalhar pelo menor preço para a gente. Ai daquele que vive desse jeito. Ai daquele que faz deste provérbio a filosofia da sua vida. O que acontecerá? Então, assim, ai desses que vivem deste modo. O versículo 9, ele vai dizer:
Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Então, ai daquele que, tendo buscado as riquezas, ai daquele que ajunta em sua casa os bens mal adquiridos. Além de ser uma pessoa que enriquece ilicitamente, ou enriquece de forma injusta, esta pessoa coloca a sua confiança, ele está buscando as riquezas para ser a sua confiança, ser a sua segurança. Ele crê no dinheiro e que o dinheiro, as riquezas, os bens e as posses vão lhe dar segurança, vão lhe dar uma casa segura, vão lhe dar um muro alto que não será invadido pelas pessoas, vai lhe dar um investimento financeiro que pouco importa a crise financeira que vier, ele tem dinheiro para suportar a crise e vencer os desafios, nada vai abalá-lo, e se mexer com ele é pouca coisa, não vai mover com seu estilo de vida. Ele tem dinheiro para que, se porventura algum problema de saúde acontecer, ele vai ter o melhor hospital, vai ter os melhores médicos, os melhores recursos para cuidar dele e não vai faltar nada do que ele precisar. Então, ai daquele que busca as riquezas para colocar nelas a sua confiança, para continuar seguro, intocável, para continuar saudável e satisfeito. Assim, o que eles fizeram? Buscaram riquezas de forma injusta para colocar nelas a sua confiança. O que eles fizeram mais? Versículo 12. Eles mataram para ter o poder. Eles mataram as pessoas para construir um império. Eles não valorizaram a vida. Eles mataram as pessoas, eles conduziram as pessoas à morte, derrotaram as pessoas no campo de batalha e exploraram as pessoas trabalhando para elas, a ponto até delas morrerem, construindo o que eles queriam, os seus impérios para si. Assim, aqueles que exploram o próximo, que contribuem para com a morte do próximo, a fim de manter o poder, de conseguir mais poder, de dominar com muito mais força sobre o seu semelhante, o Senhor está falando ai daqueles. E este ai também tem muito a ver com os nossos dias, onde os nossos governantes estão promovendo políticas para matar o povo. O povo está morrendo, mas é por incompetência das nossas autoridades políticas do que por conta da Covid-19. Por questões ideológicas, o povo está sendo furtado de tentativas de tratamento, de cuidados. Os nossos governantes estão matando por conta das suas ideologias o povo, para manterem os seus impérios, para manterem os seus governos, para manterem a estrutura a qual eles querem, para permanecerem no governo, no comando, para se perpetuarem no poder. O nosso Senhor está dizendo, ai daqueles que governam de forma ímpia. Verso 15, verso 12, perdão. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Os nossos líderes governamentais receberão grande juízo da parte de Deus no dia do juízo final. E muito desse juízo virá de antemão. Boa parcela dele já virá de antemão sobre estes. É Deus quem levanta as autoridades, mas as autoridades são constituídas por Deus para fazer o que diz a palavra de Deus. As autoridades não são para satisfazer o povo, é para fazer o que é correto, é para fazer o que é necessário. Não é para defender ideologia, não é para defender partido político, não é para defender posicionamento econômico ou social. É para fazer o que é correto. É para falar a verdade.
Então, e eles serão julgados pela palavra de Deus por conta das suas preferências para se manterem no poder a qual eles têm tido nesse período atual. E o Senhor diz, ai destes. Os nossos governantes têm a mesma soberba que estava no coração dos caldeus, dos babilônicos. Por isso, o mesmo ai serve para eles, como serviu para o povo naquele período. A mesma soberba que estava naqueles que acumulavam riquezas também está no coração do povo hoje. Aqueles que buscam segurança no dinheiro, a soberba que leva eles a buscar a segurança no dinheiro é a mesma soberba que está no coração desta nação, deste estado e desta cidade. Por isso esse ai também serve para todo este povo, para todos estes governantes. O que eles fizeram? Além de acumular riquezas de forma injusta, colocar nestas riquezas injustas a sua confiança, além de construir impérios matando o próximo, explorando o próximo. O versículo 15 vai dizer, ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Eles usavam meios para entorpecer o seu próximo, para humilhá-lo, para expor a sua nudez, para envergonhar. Nós temos hoje uma política social onde as estratégias usadas pelos cidadãos é expor os seus adversários ao vitupério, expor às vergonhas. Assim, ai daqueles que fazem isso. Os caldeus usavam a bebida para embriagar os seus adversários e expô-los ao vitupério. Hoje, são usados inúmeros outros recursos além da bebida. As pessoas usam de espionagem, usam de todos os artifícios para expor a nudez, expor a intimidade dos outros, a fim de humilhar, desprestigiar e derrotar os seus adversários. Aqueles que se utilizam desses meios, a palavra de Deus está dizendo, ai de vocês. Quem se utiliza desses meios se utiliza por conta da soberba do seu coração. São pessoas dominadas pela soberba. Estes soberbos, a palavra de Deus já vem com juízo claro e certo sobre eles. Assim, estes entorpecedores, estas pessoas que se utilizam desses meios serão julgados. Outra coisa, acerca do quinto ai, o que eles fizeram? Construíram ídolos para si. Eles construíram Deus para si, tornaram a criatura e a criação seus deuses. Pegaram pedra, pegaram madeira e construíram ídolos e queriam que esses ídolos falassem com eles, falassem para eles. Criação, criatura, respondesse e agisse para com eles de forma igual. O que eles fizeram? Levantaram ídolos em seu coração. Esse ai também serve para os nossos dias, porque o que nós estamos vendo, a situação a qual estamos vivendo na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, nada mais é do que a expressão de pessoas que levantaram ídolos no seu coração. Os grupos partidários que nós temos são expressões de levantamento de ídolos. Os grupos ideológicos são expressão de levantamento de ídolos. Nós temos idólatras de todos os lados. Nós temos os idólatras da direita, os idólatras da esquerda, os idólatras de todos os cantos. Toda a briga que está acontecendo no nosso país é por conta da idolatria que está levantada no coração do povo brasileiro e, infelizmente, também dentro do coração daqueles que se declaram cristãos, daqueles que se declaram evangélicos, daqueles que se declaram presbiterianos. Ai daqueles que levantam ídolos no seu coração e querem que os seus ídolos se relacionem com eles, como eles desejam. Tudo isso foi o que os babilônicos fizeram. Os caldeus realizaram tudo isso e Deus coloca isso como expressão da sua soberba. O que acontecerá com eles?
Então, o que acontecerá com eles vem nos versículos sequentes aos que foram citados neste primeiro momento. Versículo 13 e 14, versículos 7 e 8 é a resposta ao versículo 6, parte B. O que eles fizeram? Acumularam riquezas injustas. O que vai acontecer com eles? Virá contra eles todos aqueles que eles exploraram. Deus vai fazer com que aqueles que eles derrotaram e massacraram se voltem contra eles e os derrotem e os despojem e tirem tudo deles. Eles vão perder tudo quanto acumularam. Eles vão perder tudo quanto guardaram. Eles não vão ficar com nada. O soberbo vai perder tudo. E o próprio Deus vai usar aquilo que eles desprezam para derrotá-los, para trazê-los à ruína. Tudo quanto o soberbo despreza será o meio usado por Deus para produzir a sua própria ruína, para trazer o julgamento da parte de Deus sobre a sua vida. O que vai acontecer com eles, como resposta a terem colocado a confiança nas riquezas adquiridas de forma injusta, e aqui muito me dói o coração, especialmente por conta da corrupção no nosso país, que as pessoas enriquecem muito por conta da corrupção, mas essa corrupção que a gente não consegue, não tem lava-jato que lave nada disso, mas o Senhor também tem uma resposta para essa corrupção, que está no versículo 9, conforme colocado ali. Os versículos 10 e 11, tudo que essas pessoas construíram como fruto da sua corrupção para colocar segurança neles, vai ser destruído. Não tem nada do que as pessoas construíram. As pessoas roubam para construírem casas, para comprarem casas, apartamentos, carros, para terem patrimônio, para se manterem no poder. Tudo isso será destruído. Versículo 10 e 11 coloca que tudo que as pessoas confiam será destruído, porque toda esta riqueza adquirida injustamente, o próprio texto bíblico está dizendo, e confira lá, está clamando contra ti. Tudo quanto você roubou está clamando contra ti. Tudo quanto você desviou, tudo quanto você fraudou, está clamando diante de Deus contra ti. E será usado pelo próprio Deus para consumir e para ser o juízo de Deus sobre a sua vida. Aqueles que mataram, o que fizeram? Aqueles que mataram para construir cidades, fizeram governo de impiedade? Versículo 13 e 14. Todo o seu trabalho será em vão. Todo o seu trabalho será enviado para o fogo, versículo 13 e 14. Vocês trabalharam para que a glória de vocês aparecesse. Vocês se esforçaram para o nome de vocês continuar sobre a face da terra. Mas não vai ficar nome algum. Não vai ficar trabalho algum de vocês. Vocês trabalharam em vão, trabalharam para o fogo. O único nome que vai permanecer sobre a face da terra é o nome do Senhor. Deus vai consumir o nome de vocês, o trabalho de vocês, o esforço de vocês, e vai manifestar o nome dele, o trabalho dele e a glória dele. O que vocês fizeram? Deus tem uma resposta. Deus tem a colheita para vocês. Na sequência, no versículo 15, que as pessoas que usam do entorpecimento para expor a imoralidade do seu coração e expor a nudez dos demais que vivem de forma imoral. Versículo 16 e 17. Assim como vocês ridicularizam as pessoas, assim como vocês humilham e todos os meios que vocês utilizam para ridicularizar e humilhar as pessoas, a fim de se sobreporem a elas, vocês receberão tudo do mesmo jeito, vocês beberão do mesmo cálice. Vocês terão o mesmo retorno, e aquilo que vocês fazem contra os outros virá contra vocês mesmos. Dos outros,
pelo menos houve um remanescente, houve um resto, de vocês não ficarão nada. É isso que nós temos no versículo 16 e 17. Você será cobrado por todas as coisas. Não ficará nada sem ser cobrado acerca do mal que você fez. Seja contra as pessoas, seja contra os animais, seja contra as plantas, seja sobre quem for. O quinto ai, que é sobre a idolatria, aqueles que criam para si deuses. O versículo 19 e o versículo 20 vai dizer: você queria deuses que falassem e agissem em seu favor e com você? A resposta de Deus é que você ficará calado. Você quer um Deus que fale. Você quer falar, que o seu Deus fale conforme você fala com ele. Você não terá vez nem voz. Você ficará calado. E não somente isso, você será calado. Porque diante de Deus, todo soberbo deve se calar. Todo soberbo será calado. Não somente isso, mas eles fizeram deuses, e os homens ainda hoje fazem seus deuses para construírem os seus impérios, para manterem os seus impérios, para governarem com poder e autoridade. Seus impérios, seu governo, tudo quanto eles construíram, será tudo consumido. O governo que será manifesto é só o do Senhor. O Deus sobre todos os deuses é o Senhor. Ele está governando, e o soberbo verá que o governo que prevalece é só o governo do Senhor. Nenhum governo humano permanece. Assim, o que eles fizeram está explicitado nestas referências do capítulo 2. O que virá sobre eles está também bem explicitado. E Deus diz então isto ao profeta: eu vou julgar com propriedade. Vou trazer juízo sobre a face da terra a toda a impiedade. Assim, o profeta deveria então descansar no Senhor e esperar no juízo e no julgamento, conforme o próprio Senhor disse. Porque este aconteceria. Deus sabe o que Ele está fazendo e tem o seu tempo de efetuar todo o juízo. Ao olharmos para trás, nós vemos e já sabemos que o que Deus falou acerca do que aconteceria com os caldeus aconteceu. Nós agora olhamos para esta situação e, junto com o profeta Abacuque, temos a mesma esperança, porque as palavras de Abacuque apontam não somente para aqueles dias, mas apontam também para o juízo final, para o grande dia onde o Senhor Jesus virá para julgar vivos e mortos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz que nós aguardamos a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que virá a julgar vivos e mortos, e por isso devemos pregar a sua santa e bendita palavra. E é o que nós estamos fazendo, anunciando a semelhança do que Deus mandou Abacuque anunciar, que todo soberbo, todo ímpio, todo aquele que segue a idolatria, todo aquele que busca enriquecimento ilícito, todo aquele que põe a confiança nas riquezas deste mundo, todo aquele que ama a imoralidade, todo aquele que explora o seu próximo, Deus é vingador contra essas pessoas e elas receberão a devida retribuição da parte de Deus. Agora, o profeta tem consolo e conforto no seu coração. Porque agora o profeta conhece muito mais e com muito mais propriedade a justiça, a santidade, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Meu desejo é que, com as exposições de Abacuque até o presente momento, você também tenha crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante do quadro caótico que nós estamos vivendo, e dos quadros que apontam no horizonte que virão sobre nós, você esteja confiante quanto ao Senhor, descansando nele, sabendo que Ele sabe
e vai trazer juízo e fazer justiça acerca de tudo quanto está acontecendo. Os dias são maus, mas nesses dias maus, o Deus vivo e verdadeiro está agindo e está nos dando a certeza de que as impiedades que estão acontecendo, as quais nós não podemos fazer nada quanto a elas, nós devemos estar orando e confiando que Deus vai tomar as devidas providências. Assim, meu grande convite para você: venha conhecer o Senhor Jesus. Venha ler as Sagradas Escrituras. Venha meditar diariamente nesta santa e bendita palavra. Venha empenhar-se numa vida de oração. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de viver buscando os seus interesses. Comece a buscar, a fazer a vontade do Senhor a partir de hoje, para que o seu coração encontre alívio e descanso em meio a tanta injustiça e impiedade ao seu redor. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Lhe dê uma boa semana. Que nesta nova semana caminhemos confiando no Senhor. Não sabemos quantas coisas virão nessa nova semana, com quantos fatos seremos surpreendidos. Mas, independente dos que vierem, que o que nos mais impacte seja a palavra de Deus, a fé e a esperança que está no nosso coração, a fim de não sermos desestruturados com os fatos, os fenômenos e os acontecimentos que virão no decorrer desta semana. Que Deus em Cristo lhe abençoe e aplique sua palavra aos seus corações. Amém.